A gente teve vários assuntos interessantes no nosso quadro Diga Doutor e a gente selecionou alguns trechos para você. Vamos conferir? Todo mundo que tem um sono normal faz essa sequência e essa sequência é chamada de um ciclo do sono. No decorrer de uma noite, a pessoa faz de 4 a 6 ciclos do sono. Ou seja, ela inicia na vigília, vai da primeira, segunda, terceira fase, quarta, acorda. Aí recomeça novamente e isso se repete de 4 a 6 vezes. Então, para a gente fixar, é importante que você tenha a terceira e a quarta fase do sono. São as duas fases primordiais. Então, eu sonho muito, doutor. Então, sinal que eu estou dormindo bem? Pelo menos você está chegando na fase REM. Isso é um fato. Quando é aquele sonho que te deixa, assim, nervoso, te deixa... Às vezes eu sonho esquecendo que estou sem sapato, aí vou trabalhar sem sapato, aí me deixa ansiosa. Então, mas estou descansando, estou na fase REM. Você está atingindo a fase REM. A fase REM, frisando melhor para o telespectador, ela é essencial para a atividade neurológica, cognitiva. A fase do sono de ondas lentas, que é o sono profundo, é o que descansa o corpo. Vamos pegar uma faixa etária. Por exemplo, um jovem de 18 a 25 anos. O ideal é que ele durma de 7 a 9 horas. Isso seria o mundo dos sonhos. É aceitável que ele durma entre 6 até 10, 11 horas. Mais do que isso, ou menos do que 6 horas, já não é bom, porque sono a mais também prejudica. Na cirurgia plástica, a gente fala muito sobre isso. A gente tem que explicar para ela que a cirurgia plástica é um começo, mas que ela tem que dar essa continuidade. E essa continuidade ela tem que fazer atividade física, tem que ter cuidado com a alimentação, com a saúde emocional, saúde espiritual. É todo um complexo para realmente ela ter uma vida saudável. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque eu falei que o Dr. Evaldo, ele é um especialista em medicina ortomolecular, um estudioso, ele estuda a medicina ortomolecular. Queria colocar uma cartela aqui no ar para vocês entenderem, foi uma pesquisa que ele me passou, que eu achei muito interessante. Essa pesquisa é da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e ela diz o seguinte: má alimentação mata mais que cigarro. Explica pra gente essa pesquisa, que esse foi um dado que o senhor quis trazer aqui na nossa entrevista também, né, doutor Evaldo? Essa foi uma pesquisa que foi feita em 194 países durante 20 anos, então é uma coisa substancial, que ele acompanhou a dieta e a alimentação dessa população e verificou, sem intervir, que as pessoas se alimentavam mal. E o fato dessa má alimentação, o que é a má alimentação? É você comer o que não deve e não comer o que deve. Então vamos lá, 11 milhões de mortes no período que foi, né, dos 20 anos de estudo, isso mortes relacionadas à má alimentação, enquanto que o cigarro foram 8 milhões de mortes, é isso? Isso foi só em 2017. Ah, só no ano, só em 2017. Essa é a pesquisa mais recente, porque é uma pesquisa... É uma pesquisa bem robusta, substancial, né? Bem robusta. Vamos passar para outra cartela que eu achei, olha só, fale um pouquinho sobre as principais causas no caso da má alimentação, o que ela traz para o nosso corpo, olha, né? Isso é bem claro, se você observar, por exemplo, hoje a gente vive uma situação de pandemia que as pessoas se preocupam muito. O que é que eu faço para evitar a Covid-19? Então, é um pensamento de prevenção. Mas o que acontece? As doenças cardiovasculares, em 2020, mataram mais do que a Covid. Então, a gente pergunta, se eu faço tudo isso para evitar a COVID, o que é que eu estou fazendo para evitar as doenças cardiovasculares? E as pessoas não fazem nada. Então tem que fazer a prevenção tanto para a Covid como também para as doenças do coração. Câncer, diabetes, e exatamente você faz essa prevenção exatamente fazendo uma boa alimentação. Ok, então vamos para outra cartela. Má alimentação mata mais que cigarro, excesso de consumo de sal, que é o sódio, e esse foi verificado na pesquisa, né? E pouco consumo de frutas, verduras, legumes, cereais e grãos. Essa foi a constatação. Exatamente. Agora, uma coisa interessante de falar. Quando a gente fala de consumo de sal, a gente está falando do consumo de sódio. Porque existe o chamado sal orgânico, que ele, além de ter sódio, ele tem todos os outros minerais, então é um sal benéfico. Agora, esse sal industrializado, esse sal refinado, que é só o cloreto de sódio, esse aí faz muito mal. Tem mais uma cartela aí da OMS também, que eu queria que a gente trouxesse aqui. Olha só, consumo diário de sal, segundo a OMS, 5 gramas, que é uma colher de chá. Esse é o nosso sal, o sal comum, aquele sal de cozinha? É o sal de cozinha comum. Tá, e o de açúcar? Vamos lá para o de açúcar. Eu também tenho aqui, ó. Não deve ultrapassar 50 gramas de açúcar, né? Mas o mais indicado é 25 gramas, que são 5 colheres de chá. E eu lhe convido para ir para a nossa mesinha, mantendo a distância. E olha só porque que eu estou nessa mesinha. Dá para pegar aqui direito a nossa mesinha? Então vamos trabalhar aqui, doutor Evaldo. Eu fui buscar, pesquisar e olha só. Eu descobri, ó, segundo especialistas, que biscoitinhos, 5 biscoitos como esse, recheados, olha, eles equivalem a
35 gramas de açúcar. O que é 35 gramas de açúcar? Dá para pegar aqui, gente, ó. Essa quantidade aqui de açúcar. Vou pegar aqui a colherzinha. Diz que uma colherzinha dessa de chá, né? Vamos fazer a diferença entre colher de café e colher de chá. Fecha aqui, Fabrício, para pessoas entenderem que existe uma diferença. Qual é a câmera que eu tô, gente? Aqui. Olha só a diferença. A de café, gente, é bem pequena. A de chá é um pouco maior. Então, quando se fala 5 gramas, 4 gramas, mais ou menos, é uma colher dessa, ó. É isso, doutor Evaldo? Exatamente, perfeito. Correto? Isso é uma colher de chá de açúcar. Chá de açúcar. Então, ó, esses 5 biscoitos equivale a essa quantidade de açúcar. E eu estava vendo aqui, isso aqui é mais do que o nosso consumo diário, que deveria ser só de 25 gramas, ou seja, 5 colheres dessa aqui de chá. A gente, às vezes, quando você não observa, dá licença aqui, né? Quando você não observa o açúcar propriamente dito, você pensa que não está comendo açúcar. Você come ali os biscoitos e, na realidade, é como se você pegasse isso aqui e ingerisse essa quantidade de açúcar. Então, na realidade, você não percebe que você está comendo essa quantidade de açúcar quando você come um biscoito achocolatado. E olha só, aqui o refrigerante, gente, um refrigerante desse de 350 ml, olha o que equivale a 37 gramas, ou seja, 7 colheres e meia de chá de açúcar, é o que a gente está consumindo quando a gente toma, olha, uma latinha de refrigerante. Choca, né? Agora observe que geralmente, quando as pessoas vão tomar refrigerante, será que ela toma só uma latinha? Toma duas, três. Mais, né? Então veja que quando você vai, às vezes, para um aniversário, para um restaurante, às vezes você não toma só uma latinha, você toma mais do que isso. Então, se você tomou 3 latinhas de refrigerante, você tomou 3 vezes essa quantidade de açúcar. O que é o AVC? Porque existem 2 tipos de AVC, não é isso? Esse aqui é o AVC isquêmico. Explique pra gente qual a diferença dele pro outro. O AVC isquêmico, ele ocorre pela interrupção de sangue, né, para o cérebro, para o sistema nervoso central. Normalmente essa interrupção, ela ocorre pela formação de um coágulo no vaso que vai irrigar a determinada região do cérebro. Aí aquela região do cérebro ela fica sem fluxo sanguíneo e causa uma paralisação de alguma coordenação motora da gente, é assim? Exatamente. Esse déficit de oxigenação, de fluxo sanguíneo cerebral, faz com que os neurônios daquela região morram e percam a sua função. Se for na área da fala, o paciente vai ter um distúrbio de fala. Se for na área motora, ele vai ter um déficit motor. Se for na área da memória, ele vai ter alteração de memória. O quadro é bastante variável e depende da região do cérebro que é afetado. Agora vamos para o AVC hemorrágico. Certo. O AVC isquêmico, ele é o mais frequente. 80% dos casos de AVC são dessa categoria isquêmica. Que bloqueia o fluxo sanguíneo dessa área do cérebro. Bloqueia o fluxo sanguíneo da área do cérebro. Já o AVC hemorrágico ocorre como um derramamento de sangue no parênquima cerebral, um derramamento de sangue no cérebro. Normalmente, essa artéria que se rompe, e a causa mais frequente dessa artéria se romper é a hipertensão arterial. Seu familiar, o seu pai, a sua mãe, teve um quadro que aparentemente você suspeita de que ele está tendo um AVC, é um quadro súbito. Geralmente são quadros súbitos, o paciente perde um pouco a consciência, fala um pouco embolado, ou tem uma dificuldade para andar, você vai fazer um teste rápido nele. Eu utilizo essa expressão mnemônica do SAMU. Né, você pede o paciente para sorrir, pai, mãe, sorria. Faz o sorriso, você pede o paciente para dar um abraço, né? Pede o paciente para cantar uma música ou assoviar. Se ele tem dificuldade de realizar um desses comandos, aí você usa o U da urgência e aciona o serviço de urgência.